Senhoras e senhores, sejam bem-vindos demais ao nosso improvisado vídeo dentro do carro, no estacionamento do shopping, porque é o melhor jeito para o som ficar bom e também eu não precisava me preocupar tanto com o ambiente, porque é só um carro e beleza, né? E o que importa na realidade é o conteúdo, né? Não importa meu cabelo, embora ele esteja ficando até que eu gosto, né? Mas isso não importa muito, né, pessoal? Então sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre uma questão que vocês têm me questionado, né? Sobre o data limite, sobre o que um pronunciamento que o Haroldo fez numa palestra e tudo mais. Antes disso, já deixa o seu like, hein? Já deixa o seu comentário aí abaixo e verifica se você está inscrito. Lembrando, obviamente, que é sempre importante você deixar um comentário, deixar um like e coisa e tal. E se você é um espírita raiz ou um humano raiz, já deixa aí embaixo também. Estou carregando meu celular aqui. Então é isso, pessoal. Bom, o que aconteceu, né? Recentemente o Haroldo Dutra Dias disse que não acredita na data limite, não acredita em uma data, etc, né? E ele levantou uma teoria que é muito interessante. Ele disse: as profecias ao longo do tempo, elas foram criadas para que não ocorresse, entendeu? Então vamos supor, eles poderiam criar essa profecia de uma terceira guerra mundial ou de algo assim, para que evitasse uma guerra, para que as pessoas trabalhassem para ser melhores, para que todo mundo vibrasse numa vibração melhor, entende? Então há uma previsão, mas o objetivo dessas previsões é que realmente não se cumpra, e sim que ela modifique as pessoas internamente. Então é o seguinte, minhas costas estão coçando. O que eu penso, o que o Eduardo pensa em relação a isso, né? Eu acho que tem muito sentido. A própria história já mostrou que isso é possível de acontecer, e ele cita alguns exemplos no vídeo dele. Não vou citar aqui porque senão vai se alongar demais. Mas por outro lado também, é óbvio que mais cedo ou mais tarde, os nossos amigos extraterrestres, que são pessoas como nós, espíritos como nós em outro corpo físico, vão acabar vindo nos ajudar. O que resta a gente imaginar é quando, né? E como eu já falei, e falei bastante em outros vídeos meus, que existe realmente vida em todos os planetas. Desculpa, eu comi mel aqui, mel sempre dá uma engasgada, né? Que gostoso que é mel, né? Nossa, mel é uma coisa maravilhosa, mas tem muito açúcar. Então, assim, nós sabemos que existem civilizações diversas no universo. Isso não sou eu que falo, é o livro dos Espíritos, são os livros de André Luiz, né? E nós somos cercadas por várias, e inclusive o pessoal de Sírios, que vem aqui sempre nos auxiliar quando o Mestre Jesus quer, que inclusive também é o governador de lá. Então é óbvio que o data limite acontecerá mais cedo ou mais tarde. Eu não creio que a data é algo que a gente deva se preocupar, como por exemplo, agora começou o prazo, agora é isso, agora é aquilo. Mas no momento certo, quando acabar o funk no nosso planeta e os extraterrestres olharem e falarem assim: não tem mais funk, eles evoluíram, vamos lá. Tô brincando, mas assim, tem um ponto certo que deve-se, que as pessoas devem estar prontas mentalmente para que socorresse, para que socorra. Mas se vocês repararem, né, uma coisa que um espírito me falou, meu mentor falou isso para mim, eu falei assim: e aí, eles vão vir? Ele falou assim: você acha que os humanos estão prontos? Eu falei: bom, eu tô pronto, vou mandar vir. Ele falou: bom, mas nem todos estão. Então, na verdade, o que está ocorrendo é uma preparação gradativa para a chegada desse pessoal. Como um exemplo que a gente vê, cada vez mais os governos lançam alguma coisa, um pedacinho. A Marinha Americana, o Pentágono já confirmou umas 6 vezes tipos de OVNI triangular, OVNIs que os pilotos da Marinha não entenderam o que estava acontecendo. A China já confirmou, vários países estão confirmando. Então, se você for um homem racional, um homem inteligente, já não tem mais como você ignorar isso. Aquele cara que fala: eu não acredito em nada, não sei o que, ele não está sendo inteligente. Não tem como ele ser inteligente e não acreditar em nada. Porque é muito simples. Se um governo como os Estados Unidos virou e falou assim: esse negócio triangular aqui, vamos imaginar que isso é um OVNI, mas na verdade é um condicionador para minha barba, né? Para minha barba aqui. Que eu não vou falar marca porque eu não vou fazer propaganda. Mas imagina que isso é um OVNI triangular, galera. A gente admite que isso aqui é um OVNI e a gente não conhece ele. Como o cara não acredita? Se a própria CIA, né? Se o próprio Pentágono está dizendo assim: isto aqui é um OVNI, nós não sabemos o que é.
e voava velocidade supersônica. Tem um outro lá que um OVNI é tipo essa garrafa de água, essa dos pilotos. O OVNI fazia assim, ó. Não tem nada que a gente não chegue nem perto de conhecimento que a gente possa imaginar, porque nós usamos a propulsão, né? Que é assim, ó. A gente não existe outra tecnologia para isso. A gente não tem levitação, a gente não tem nada. Nossa tecnologia é assim. Se o cara fizer assim, ele quebra, ele explode o avião, ou então ele cai, ou então ele não consegue fazer por causa da força do vento. Se suportar a carenagem. Então, nós não temos tecnologia desse tipo. Então quando o cara fala assim, eu não acredito em nada, ele é burro, sinceramente. Porque se você vê as imagens, inclusive se vocês querem, a gente vai fazer um vídeo analisando as imagens oficiais que o Pentágono nos disponibilizou. Recentemente, o Pentágono falou de um OVNI, nossa, velho, que é uma coisa louca demais. Vocês devem ter visto, eu até vi esses dias. É um OVNI triangular, que você fala, meu, como é possível, velho? Esse aqui é aquele que a gente viu, tem várias imagens dele, né? Então, assim, eles estão aí, isso é inegável. Eles estão nos protegendo, isso é inegável. Eles estão começando a demonstrar para o mundo que eles existem. E isso é devagar, isso é ponto a ponto. Eles vão lá, pá. Aí daqui a pouco o ex-ministro da Defesa canadense virou e falou assim, ó, os governos já sabem que existem extraterrestres. Eles estão em contato conosco. Mais um ponto. Aí o Pentágono fala, isso aqui é real. Mais um ponto. Eles estão preparando devagar a população para uma hora descer e falar, estamos aqui. Entendeu? Então isso vai acontecer, obviamente. A gente não pode se atrelar a datas, porque essa preparação pode exigir mais ou menos tempo, existe uma variável muito grande, mas de fato é que isso vai acontecer, e isso aí não é nem questão de opinião, é questão de que realmente a gente está visualizando cada vez mais destaque nesse tipo de coisa. E aí, outra coisa interessante, você vê hoje mídias grandes dando importância para isso. Antigamente era motivo de piada. Se você falasse que você acreditava em OVNI, todo mundo dava risada. Hoje você pega mídias grandes, como jornais grandes brasileiros e americanos, falando sobre OVNIs, falando sobre coisas. Por quê? Começou a se tornar tão registrado, tem tantas fotos, tantas informações, que não é inegável você falar que isso não existe. Então isso está começando a vir à tona, né? E esses próprios jornais, obviamente, muitas vezes eles são intuídos pelos espíritos. Então, por exemplo, os espíritos querem que a população dê um passo a mais. Então ele faz com que algum redator, algum editor que gosta dessas coisas, eles começam a estimulá-lo a fazer reportagem sobre isso. Aí a pessoa que não acreditava em nada, deu uma reportagem e pensa, caramba, então existia mesmo. Então isso vai ampliando essa verdade, né? E é uma verdade, ela vai chegar em todos os pontos, em todos os lugares. Então é isso, eu quero saber a sua opinião agora. Quero saber se você acha que vai rolar, se você tem certeza que eles existem. Se você não acredita, escreve aí. Tudo bem que eu xinguei você de idiota, brincadeira, que eu não faço nada de maldade, né? Eu falo só pra aparecer assim, pra galera falar, caraca, meu, esse cara fala muito a verdade. Mas coloca sua opinião aí embaixo. Todo mundo tem direito de ter opinião. Não quero que ninguém fique se xingando, que às vezes tem a galera que fica. Mas deixa, cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer, na verdade. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E o que você acha que vai acontecer em relação à data limite nesse processo? Eu acredito 100% em tudo isso que você fala, em todo esse processo. Tenho certeza que aconteceu. Essas informações foram passadas dessa forma. Mas, assim, como que você acha que vai ser essa transformação daqui para frente? Vai ser turbulenta, como já está. Vai ser turbulenta, vai ser... Agora, nós estamos, inegavelmente, vamos pegar Kardec agora. Sim. Antes de Chico Xavier. Porque muita gente fala assim, mas o espírito superior não marca data. O espírito superior não prevê o futuro. É desconhecimento da própria obra de Kardec. Sim, porque o próprio Jesus mesmo, ele já prevê o futuro várias vezes. Ele falou lá que iam ter pessoas que iriam se fingir de religiosas. Ele falou em tudo que Jesus falou, na verdade, você percebe que ele já estava dando a dica. Nós temos grandes livros de predições, por exemplo, no Velho Testamento, o profeta Daniel, que é o mais apocalíptico dos profetas, né? Que, inclusive, ele marca a data da destruição de Jerusalém.
Uhum. Isso é patente. Ele também prevê a chegada, exatamente o tempo da chegada do Cristo na face da Terra. E a própria questão do Cristo, ele também fala na Bíblia, cita as passagens que foram. Na verdade, o que as pessoas confundem é que o Espírito Superior não vai ficar lendo mão e falando o futuro se a pessoa vai conseguir Não a é mulher isso, ou o amado a troco de dinheiro. O Espírito Superior realmente não vai fazer isso. Não é isso. Agora, nós estamos falando de coisas muito sérias. Nós estamos falando sobre o destino da humanidade, né? Sim. Aí você pega, evolução. Saindo do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Qual que é o último livro do Novo Testamento? Uma previsão do futuro, que é o Apocalipse do apóstolo João Evangelista. Não é? Sim. Que, aliás, eu vou sugerir o livro do Marco Paulo Denucci de Espírito, Apocalipse segundo o Espiritismo, que desvenda esse livro, que é bastante hermético, né? Legal. Vamos chegar no Espiritismo. Ora, o último livro de Kardec, qual que é o título desse livro? O título completo, que a gente fala assim, a Gênese. Não, não é a Gênese. O título completo do livro de Kardec é a Gênese, os milagres e as predições segundo... Verdade. Ele é dividido nessas partes, né? Então, o próprio Allan Kardec estabelece uma teoria chamada Teoria da Presciência, que é o capítulo 16. Ora, está lá, existe uma teoria que é um capítulo inteiro. Só para isso. Só vou falar. Então, as pessoas não conhecem a obra de Kardec. É uma lástima isso, né? E lá, o que Kardec diz? Somente, aí é o contrário do que se diz aí a boca pequena, né? Somente espírito superior tem condição de prever o futuro. É o contrário. Sim, porque ele tem acesso ao futuro, né? Exatamente. Por quê? Porque a linha espaço-temporal para eles não tem sentido. Não existe. Eles olham de cima, né? Eles veem o passado, o presente, tudo. E aí a gente vai também ver na nota que Allan Kardec escreveu, a pergunta de número 798 do Livro dos Espíritos, em que se falava sobre o futuro do Espiritismo, ele vai dizer que depois da geração dele, ele foi assim, mas ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo de se parar. Olha que interessante. Nossa, ele interessante. Kardec sabia que o Espiritismo não era para a geração dele e que não era também para 2 ou 3 gerações posteriores a dele, que ele chama de gerações de incredulidade. Aí ele próprio, depois, que vai no item, se não me engano, é o item 30 do último capítulo da Gênesis, deixa eu ver se é isso mesmo. É o item 30 do capítulo 18 da Gênesis, ele vai falar sobre a 4ª geração, que é a nova geração. Porque 2 ou 3 gerações seriam gerações de incredulidade. Materialista, né? Materialista. Ele fala bastante sobre isso. A 4ª geração faria a tarefa final da regeneração humana. Então, e você acha que esse conteúdo que a gente está criando é para essa 4ª geração? É para a 4ª geração. Porque é esse pessoal que vai fazer a regeneração da Terra. Né? E aí nesse item 30, ele vai dizer que é uma geração de meio século. Então, quando Allan Kardec fala em geração, na cabeça dele está meio século. Aí vamos fazer a conta. Que ano que ele desencarnou? 1869. 69. 69. Vamos pôr 3 gerações. Ele fala 2 ou 3 gerações. Então vamos colocar 3 gerações de 50 anos a quanto? 2019. 2019, é mesmo. Nós estamos agora na... Ele falou o seguinte, ele falou 2 gerações de incredulidade ou 3. Então, 2 gerações de incredulidade de 50 anos são 100 anos. 100 anos depois da morte dele, daqui a ano, 1969. Que é exatamente o início da data limite falada por Chico Xavier. Sim. E Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, como Chico Xavier é ele mesmo, ele sabia perfeitamente disso. Claro, óbvio, com certeza. E no programa Pinga Fogo, de 1971, ele cita o prazo de 50 anos, quer dizer, confirmando que na cabeça de Kardec... Era 50 anos uma... 50 anos. Geração, né? Esse prazo de 50 anos
que é o quê? É a terceira geração de incredulidade. Sim. Começou a data limite quando o homem pisou na Lua, em 1969, terminou no ano passado, 2019. Então, nós já vencemos, vamos dizer assim, a grande noite. Porque Sim. 3 gerações sucessivas de 50 anos, durante 150 anos, cuja característica principal qual que era? A guerra, o materialismo, a incredulidade. Né? Que foi o que ficou em cima disso mesmo, na verdade. Né? Veja que no primeiro período nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. No segundo, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E no terceiro, qual que era o risco? A gente ter a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Chegou perto. Chegou perto, várias vezes. Pertíssimo. Tanto é que o Chico vai me falar o seguinte, que se o homem vencesse a tentação guerreira, a partir de julho de 1969 até julho de 2019, se a gente não tivesse a Guerra Mundial, a Terceira Guerra, aí ele falou comigo, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Por quê? Porque está em perfeita sintonia com o que Kardec fala sobre a nova geração, que é a quarta, que começou ano passado. Né? Essa geração, Kardec fala assim, sem a imigração dos espíritos, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, que é necessário através dessas tragédias coletivas, entre elas as pandemias, as revoluções, os terremotos, os tsunamis, as enchentes, as epidemias, tudo isso fazem parte dos flagelos diversos previstos por Allan Kardec nesse último capítulo do livro A Gênese. E ele fala, sem essa emigração dos espíritos, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. Nossa, que vai fazer essa troca de vibração trocando os espíritos, né? Então, é por isso que a gente tem que ser confiante, porque, vamos dizer, a grande noite já passou. Nós já passamos da meia-noite. Agora vai ter umas dificuldades, mas a tendência é... Na minha opinião, 21 de julho de 2019 foi a meia-noite. Quer dizer, o último dia do mundo de expiações e de provas, mas é o novo dia da regeneração, mas ainda não é luz. Por quê? 1h da manhã está escuro. Vai demorar ainda um pouquinho para chegar o sol aparecer. Então, o que nós temos hoje, de 2019 até 2057, são 38 anos. De 2020 para frente, são 37 anos. Nós teremos as horas da madrugada do novo dia. Que ainda vão ser escuras, mas precedem... cada hora que passa... Chega mais perto do sol. A luz do novo dia começa a clarear o ambiente. Não é? Sim. Aí nós vamos ver que com Chico Xavier, ele vai falar isso claramente no programa Pinga Fogo, quando perguntam a ele, no segundo programa Pinga Fogo, que foi ao ar no dia 21 de dezembro de 1971, e perguntaram a ele quando, na opinião do Espírito de Emmanuel, o mundo seria um mundo regenerado. Nossa, eu lembro. E ele afirma, Emmanuel afirma, a Terra será um mundo regenerado em 2057. É verdade. Eu assisto até então, hoje. O que nós temos diante de nós? Nós temos 37 anos de grandes transformações, em todos os sentidos. Serão transformações dolorosas? Serão. Por quê? Às vezes. Porque nós precisamos destruir o materialismo. Quando Allan Kardec fala que o Espiritismo não veio combater nenhuma religião, mas sim, ele veio combater o quê? O materialismo.
Então, nós somos, sim, soldados contra o materialismo. Não, porque na época de Allan Kardec, Allan Kardec fala muito isso, né? Você vê a codificação, você percebe que ele bate muito no materialismo, porque naquela época a ciência começou a desenvolver e um monte de materialistas começaram a ser criados, né? Não é verdade? Da segunda metade do século XIX que surge o positivismo, surge a filosofia nihilista, né? O nada, de Nietzsche e tal. O próprio desenvolvimento da ciência acelerado vai levar a uma descrença generalizada. Mas o que adiantou o avanço científico se o homem usou todos os seus recursos científicos para a morte nas grandes guerras mundiais? Né? Não adiantou nada, até agora não. Vamos ver daqui para frente, né? Pessoal, deixa eu só falar uma aqui, ó. A live vai ficar no Instagram, mas lembre-se de nós vamos dividir em dois pedaços. Um pedaço vai ficar no meu canal Espiritismo Raiz, o outro vai ficar no canal TV Saber Espiritismo. Então vocês curtam e corram para assistir lá, tá? E deixa sempre o like, comenta, vamos fortalecer o Espiritismo. Ô Geraldinho, então assim, eu vou fazer uma pergunta para você que eu sei que as pessoas querem muito fazer. Né? Deixa eu trazer aqui um trecho muito interessante que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como que Sim, muito difícil esse livro. Tem ainda a ver com essa data de 2057. Você sabe, o espírito de Humberto de Campos escreveu esse livro por Chico Xavier em 1937. Né? Então, vocês vão ver lá, quando Humberto de Campos fala na preparação da reencarnação do espírito que seria depois Bezerra de Menezes. Tá? Sim, verdade. Que nasceu em 1831. Né? Olha só, antes dessa época, está lá no livro, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Quer dizer, chamou os seus colaboradores diretos. Vocês sabem que Ismael é o guia espiritual do Brasil, não é? Chamou os seus colaboradores diretos e deu o tom dessa assembleia. Muito legal. E ele põe... Aí ele chama todos e exclama: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador na face da terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Olha só. Que interessante. Então, olha só, os primeiros 100 anos do Espiritismo, que é 1857, né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Até 1957, que é o primeiro 100 anos, ele fala assim: as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo. E foi realmente o que aconteceu. Aconteceu. De 1857 até 1957, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana, nós tivemos a Revolução Comunista Russa. Muita guerra também. A Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Revolução Cultural Comunista na China. Nós tivemos também a Guerra das Coreias. E essa confusão toda, milhões de pessoas morreram. Né? Sim. Então, esse primeiro século, depois ele fala no segundo século que virá, ele fala assim: dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, de 1957 até 2057, olha aí, bate outra vez, né? O que nós estamos vivendo exatamente o ápice da transição planetária, que é o fim da civilização precária do Ocidente. Interessantíssimo.
Concordo plenamente com todo esse raciocínio em números e datas, né? Você tem a cabeça boa para número, data e nome, hein? É, eu vou guardando, né? Mas Eu aí me fala confesso uma que coisa. quando tudo que o Chico me falou, gravei na memória como se fosse um HD, entendeu? Acho que Eu ele deve ter dado uma. lembro até da maneira como ele me falava, como ele me tratava. Aham, O Chico era uma pessoa extraordinariamente sim, bem-humorada, sim. e ele era encantador quando ele falava, né? A Uhum. gente Não, ficava xícara é assim, demais. eletrizado com o Chico Xavier Eu falando. assisto muitos os vídeos dele de antigamente. Quando eu não tenho o que fazer, eu vou lá, coloco Pinga Fogo e assisto de novo. E quando você vê, você entende mais coisa. Quanto mais você assiste, mais você entende. Geraldinho, se cair, eu te ligo novamente, tá? Porque eles estão dizendo aqui que 60 minutos cai, mas eu não tenho certeza. Porque da última vez eu entrevistei a Mônica Mendes semana passada e foi tranquilo, mais de uma hora, né? Mas, ó, pessoal. Se caiu, vocês entrem novamente, tá? E chamem as pessoas para participar da live aí. E lembrem que essa live vai ficar no YouTube da TV Saber Espiritismo e do Espiritismo Raiz com Eduardo Sabalho. Eu vou colocar os links aí. Mas então, aí vamos fazer uma pergunta, que eu sei que é chato isso que as pessoas perguntam, mas quando você acha que vai descer os extraterrestres aqui, fisicamente falando? Não, Ou se vai, se não vai? eu não acho nada. Quem acha é Chico Xavier, né? Sim, sim, não, eu tenho certeza. Ele Sim, foi verdade. perguntado. Quem sou Sim, eu para achar alguma coisa? Porque, na realidade, eu fui ter contato com os ufólogos depois da publicação do Data Limite, né? Que eu fui sim. conhecer o Ademar Jevaert, fui conhecer o Petit, fui conhecer Hum, a Mônica de Medeiros, e todos esses que trabalham com a ufologia em geral, e sim, também com os espíritos de outros planetas. Mas na verdade, esse contato já existe há muito tempo, há milhares de anos, né? Mas é um sim, contato. muito. Agora, é um contato. Eu até recomendo vocês assistirem uma série muito interessante que está no Amazon Prime, que é o Blue Book, que é o livro Ah, azul. eu vi E isso aí daí também. vocês vão ver que esse contato já existe, porque o Blue Book, Oficial, a né? série Coisa Blue oficial. Book é oficial, gente. É Oficial, pesquisa. é. Não é que chuta alguém, falou, é Não, coisa séria mesmo. Não, e você pega um vídeo daquele da Marinha lá, que o é, capitão falou assim, meu Deus, o que é isso? Já é um vídeo que os caras não conseguem explicar dessa forma, tão e radical, lá né? tem um episódio muito interessante que ocorreu 3 vezes na cidade de Washington, em plena capital dos Estados Unidos, à luz do dia, com várias naves sendo perseguidas pelos caças e a Eu vi população isso, de cara. Washington vendo, né? Eu vi. Uhum. Isso foi inegável, quer dizer, o contato já existe. Eles tiveram um Existe. propósito. Qual que foi o propósito deles, que o Chico Xavier falava comigo? O propósito deles era justamente mostrar à humanidade que nós não temos o controle da Sim. Terra. Uhum. Entendeu? Que, inclusive, eles desarmaram várias vezes bases nucleares americanas, russas e Tem uma chinesas. série, tem uma série do E History Channel que fala também, só sobre isso. britânicas, né? É. Então, o objetivo deles foi isso. Muitas vezes, o Chico falava comigo, eles pairavam em cima dessas bases, desligavam tudo para mostrar o poder que eles têm. Sim. Como a nos dizer, não entrem pelo caminho da guerra nuclear, porque nós